Fala pessoal, o vídeo de hoje é para saber se você está precisando ou não de revisão. O meu nome é Giovanni Panato, sou procurador federal junto à AGU. O problema que acontece muito é quando você vai fazer uma prova e você não lembra da matéria. Então, antes de chegar na prova, sem lembrança da matéria ou do assunto em específico, faça sempre esse teste. Se você pensa no assunto e não consegue desenvolver ele, é porque falta revisão. Por exemplo, um assunto de direito civil, contratos. Bom, primeira parte dos contratos são ali as obrigações, por exemplo. Obrigações entre as partes, os tipos de contratos, aí tem contrato de compra e venda, contrato de, enfim, aluguel, enfim, vários tipos de contratos. Se você pensa no assunto e não consegue desenvolver ele, não lembra os artigos, por exemplo, ou o que está escrito nos artigos, é um claro sinal de que falta revisão. Então, isso serve para qualquer parte. Direito penal, crimes contra a vida, aí você tem que enumerar quais são eles. Homicídio, aborto, infanticídio, enfim, as várias modalidades. Aí os aumentos de pena e assim por diante. Quando você pensa no assunto e não lembra nada, primeiro relaxe, que às vezes quando você vai fazendo esse teste é comum não lembrar algumas coisas. Mas se você insiste ou tenta, aí é muito bom também, tentar anotar e não vem nada, com certeza você está falhando na revisão. Se você faz uma questão e não consegue lembrar o assunto, revisão está faltando. Então, esse é um teste simples que vai indicar que você está com problema de revisão em alguma matéria ou algum assunto em específico. Agora, como solucionar isso? Não tem jeito. Você precisa ler novamente o assunto, ali o seu tema de PDF, a sua videoaula, a sua anotação, enfim. A forma que você obteve ali de fonte de estudo, você precisa rever isso. E assim você precisa fazer. Eu sou muito reticente quanto ao fato de criar períodos específicos de revisão. Precisa revisar de 30 dias, de 2 semanas, de 15 dias. Eu já vi muitas essas técnicas. Sempre achei elas meio furadas. Eu não sei se existe um estudo científico que comprova que de fato isso tem mais efeito. O que para mim tem mais efeito, na prática, o que teve mais efeito, é eu tentar lembrar do assunto, como eu falei para vocês, e tentar desenvolver ele. Então, eu estava estudando, por exemplo, direito constitucional, revisando ali a parte de poder legislativo, a parte ali de CPI, e me vem do nada ali quais são os legitimados do controle de constitucionalidade. Então, eu tentava lembrar ali, é o presidente da República, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a Confederação, enfim, a Assembleia Legislativa, o governador, metade das Assembleias Legislativas, né? O governador, enfim, eu tentava buscar ali de cabeça. Se eu não conseguisse lembrar tudo, eu ia lá e checava quais são os legitimados. Pode ser no Google, no meu material que eu tivesse ali de fácil acesso. Então é assim que você vai revisando. Lembrou de um assunto, tentou desenvolver, não conseguiu, aí você vai e revisa. Ou então quando você está fazendo questões, revisando mesmo um dia, você vai ter que revisar, já viu todas as matérias de constitucional, estudou administrativo e precisa revisar agora e você vai vendo na sequência. Então você vai fazendo essas revisões conforme vai sentindo a necessidade. É meio um pouco aleatório, digamos, subjetivamente? Sim, mas para mim foi o que mais deu resultado. Eu lembro de conversar com um colega que eu conheci fazendo provas e coincidentemente ele também revelou que a modalidade dele de estudo, de revisão, era dessa mesma forma, algo mais por necessidade. Sentia a necessidade de fazer isso e vai fazendo essas revisões, apesar de ser um pouco aleatório. Bom, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas, comenta aí nos comentários, fala alguma coisa e a gente vai trocando uma ideia. Até o nosso próximo vídeo.